O muco cervical é bom para prever a janela fértil? Uma das chaves para engravidar naturalmente é garantir que você tenha relações sexuais perto da época da ovulação. Há muitas maneiras diferentes de descobrir quando a ovulação vai acontecer. Por exemplo, este vídeo falará sobre o uso de aplicativos e testes de ovulação caseiros. Que tal usar as mudanças que ocorrem no muco cervical para a hora de fazer sexo? Isso realmente funciona? O que é muco cervical? O que é colo do útero? Este é um útero. Se vocês são um casal e estão tentando conceber naturalmente, então um de vocês precisa ter um desses. O útero está conectado à vagina. Quando um casal faz sexo, os espermatozoides são liberados na vagina e devem passar por essa abertura para chegar ao útero. Isso é conhecido como colo do útero. O canal cervical é como um longo túnel que conecta a vagina com o interior do útero. As paredes deste túnel, no entanto, não são lisas e retas. Há muitas voltas, dobras e sulcos. As células e essas dobras e sulcos produzem uma substância semelhante a gel, que é chamada de muco cervical. O muco cervical é composto por 90 a 95% de água misturada com algumas proteínas que estão ligadas a moléculas de açúcar. Em uma pessoa que ovula, à medida que o óvulo amadurece, as células ao redor produzem estrogênio, e esse estrogênio causa mudanças na composição do muco cervical no início do ciclo, muito antes da ovulação. Quando os níveis de estrogênio estão baixos e o muco cervical é espesso e branco, isso ajuda a evitar que as bactérias entrem no útero. Também impede que os espermatozoides entrem. À medida que o óvulo amadurece, os níveis de estrogênio aumentam e o muco cervical se torna mais claro, mais fino, escorregadio e elástico. Na verdade, é muito semelhante a uma clara de ovo crua. Isso torna mais fácil para o esperma entrar no útero no momento da relação sexual. É fácil verificar a consistência do muco cervical porque ele pinga na vagina. O corrimento vaginal é principalmente muco cervical. Para verificar o muco, coloque um dedo na vagina, puxe-o para fora e pressione o dedo contra o polegar. Depois separe o dedo e o polegar. Este é um ponto importante a saber. Muco cervical fino e claro não é um sinal de ovulação. É um sinal de que os níveis de estrogênio aumentaram em uma pessoa que está ovulando. Altos níveis de estrogênio geralmente ocorrem logo antes da ovulação. Por isso é um indicador razoavelmente bom que você está perto da ovulação. Isso é o que os médicos de fertilidade chamam de janela fértil. Este estudo determinou que os casais que fizerem sexo nos dias em que o muco cervical estiver escorregadio e claro têm uma chance maior de engravidar naquele mês, porque provavelmente estariam tendo relações sexuais perto da época da ovulação. O muco cervical transparente e escorregadio pode ocorrer 5 ou 6 dias antes da ovulação. No entanto, a gravidez pode ocorrer mesmo que o muco cervical não esteja escorregadio e claro. Em algumas mulheres, o muco cervical pode não ser tão confiável. Por exemplo, mulheres com excesso de peso produzem níveis mais altos de estrogênio, de modo que podem ter muco claro e escorregadio o tempo todo. Isso também é verdade para mulheres que estão tomando estrogênio. Se você estiver usando ducha vaginal, o muco cervical pode ser fino e claro mesmo quando a ovulação não está próxima. Fora isso, o muco cervical pode possuir uma consistência mais grossa quando se usa anticoncepcional, por não ocorrer ovulação e as alterações hormonais normais do ciclo menstrual. Um último ponto importante: alguns vigaristas tentarão lhe vender suplementos ou tratamentos para melhorar seu muco cervical. Não caia nesse golpe. Tratamentos como xarope para tosse não melhoram suas chances de engravidar. Ainda é possível engravidar mesmo que o muco cervical não seja o ideal. Algumas mulheres que apresentam dificuldade em engravidar podem ter um muco cervical muito grosso ao longo do ciclo, o que impossibilita o deslocamento dos espermatozoides e, por isso, devem ir à procura de um ginecologista para iniciar o tratamento adequado. Outras situações que podem alterar a consistência, a cor, o volume e o cheiro do muco cervical são mudanças hormonais, alterações na flora bacteriana da vagina ou infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo. Estas alterações podem causar corrimento vaginal e devem sempre ser avaliadas pelo ginecologista. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar com outras futuras mamães e papais e deixe abaixo nos comentários suas dúvidas e sugestões de vídeos. Caso seja um visitante, se inscreva no canal. Até a próxima!